a todos. Hoje é 17 de julho de 2025, 14 horas e 58 minutos, praticamente 3 horas da tarde, né? Eu falo da capital da tecnologia, centro de São Carlos, São Paulo, Brasil, para o mundo, apresentando uma série de 26 pesquisas, revisões de alto impacto, que rumam, né, que tem como objetivo central a validação empírica e experimental da teoria psicodinâmica giftidiana da predestinação. Uma teoria que eu conduzo desde quando eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 35, já faz 15 anos que eu conduzo essa pesquisa. Ano passado, pela primeira vez, eu publiquei os resultados, né, um quebra-cabeça bem montado, né, num evento científico, que depois viraram 3 artigos científicos publicados em revista Qualis A4. Na época tinha a avaliação da CAPES e a revista selecionada tinha a qualificação Qualis, né, que hoje já não é mais adotada, a partir de janeiro de 2025. Enfim, esta é a videoaula número 10. Meu nome é Alas Gabriel Breviário, curso mestrado em Psicologia Cognitiva e Comportamental na University of Informatics and Faith em Florida, que fica nos Estados Unidos, curso na modalidade à distância. Esta videoaula número 10 se refere ao artigo número 10 da sequência das primeiras 26 pesquisas científicas concluídas no âmbito do meu mestrado. O título-tema dela é O Inconsciente Temporal, mapeando os efeitos comportamentais de terapias baseadas em memória regressiva e progressiva. Esta pesquisa aborda o inconsciente temporal e seus efeitos comportamentais em terapias baseadas em memória regressiva e progressiva, buscando compreender como memórias do passado e projeções do futuro influenciam o comportamento atual e os processos terapêuticos. Contextualiza-se na crescente demanda por abordagens integrativas na psicoterapia que valorizam a plasticidade emocional e a ressignificação identitária diante das experiências temporais internas. A problemática centra-se na falta de modelos teóricos consolidados e evidências empíricas robustas sobre o funcionamento e impacto do inconsciente temporal em intervenções clínicas. O objetivo principal dessa pesquisa foi analisar os efeitos do inconsciente temporal em processos terapêuticos, integrando fundamentos teóricos e empíricos. A metodologia adotou o paradigma neoperspectivista giftidiano, combinando teorias da psicologia cognitiva, neurociência e psicoterapia integrativa. Aplicou-se o método hipotético-dedutivo para orientar a pesquisa, conduzindo uma revisão bibliográfica e documental narrativa rigorosa. Foram consultadas bases de dados científicas de alto impacto, utilizando descritores específicos, resultando na análise final de 87 trabalhos selecionados. Os principais achados indicam que o inconsciente temporal atua como uma proposta psíquica dinâmica, promovendo mudanças significativas no autoconceito, na plasticidade emocional e na tomada de decisão, validando a eficácia das terapias integrativas baseadas em memória. As conclusões reforçam a relevância do modelo integrativo e destacam lacunas relacionadas à padronização metodológica e mensuração dos efeitos terapêuticos. Limitações referem-se à ausência de dados primários e à necessidade de estudos longitudinais. Contribuições teóricas, metodológicas e empíricas ampliam o entendimento da temporalidade psíquica e oferecem bases para práticas clínicas inovadoras, agregando valor à psicoterapia contemporânea e à pesquisa acadêmica. A questão norteadora desta pesquisa foi: como as terapias baseadas em memória regressiva e progressiva influenciam o inconsciente temporal e seus efeitos comportamentais na tomada de decisão, autoconceito e plasticidade emocional? Questões secundárias. Quais são os mecanismos neuropsicológicos subjacentes à memória regressiva? Como a memória progressiva impacta a construção do autoconceito? De que modo o inconsciente temporal modula a tomada de decisão? Quais efeitos comportamentais podem ser observados após intervenções terapêuticas regressivas e progressivas? Como a plasticidade emocional é afetada por essas terapias?
Para cada uma dessas questões foram levantadas respostas possíveis, as denominadas hipóteses. E as hipóteses correspondentes a estas questões são: hipótese 1. A memória regressiva ativa circuitos neurais associados à reconstrução de eventos passados, promovendo ressignificação emocional. Hipótese 2. A memória progressiva facilita a projeção de futuros possíveis, fortalecendo a identidade e o autoconceito. Hipótese 3. O inconsciente temporal influencia decisivamente processos cognitivos, permitindo escolhas mais adaptativas. Hipótese 4. As intervenções terapêuticas geram mudanças observáveis no comportamento e na regulação emocional dos pacientes. Hipótese 5. A plasticidade emocional é aumentada por meio da integração das memórias temporais ativadas nas terapias. O referencial teórico dessa pesquisa apresenta referencial básico ou conceitual, o referencial relacionado ao estado da arte e a triangulação teórica da pesquisa. Os construtos de primeira, segunda e terceira ordem são apresentados na seção 2.1, referencial básico conceitual. Os construtos de primeira ordem dessa pesquisa envolvem elementos fundamentais que compõem a base do inconsciente temporal, sendo eles memória, tempo subjetivo e comportamento. Os construtos de segunda ordem refinam a compreensão das relações entre os elementos anteriores e introduzem conceitos intermediários, como inconsciente temporal, autoconceito e plasticidade emocional. Os construtos de terceira ordem integram os níveis anteriores, permitindo inferências teóricas mais abrangentes. São eles transformação psicoterapêutica, ressignificação temporal, agência subjetiva referente à ampliação do protagonismo do sujeito. Os resultados de discussão da pesquisa são apresentados na seção 4, dividida em 4 subseções. Na subseção 4.1 é apresentada a influência do inconsciente temporal nas dinâmicas comportamentais e emocionais. E conclui-se que o inconsciente temporal, a discussão sobre ele, contribui para ampliar a compreensão das relações entre memória, identidade e comportamento. A ressonância entre evidências empíricas e conceitos teóricos sustenta a importância de se explorar novas abordagens terapêuticas que integrem múltiplas dimensões temporais da experiência humana. Salgado, 2023. Isso reafirma a relevância do paradigma neoperspectivista giftidiano, que favorece a inclusão de perspectivas diversas e complementares na investigação científica, fortalecendo a interdisciplinaridade. Subseção 4.2. A avaliação dos efeitos terapêuticos das intervenções de memória regressiva e progressiva. Esta discussão enfatiza o papel do inconsciente temporal como mediador das mudanças observadas, reforçando a tese central do estudo. A compreensão integrada das dimensões temporais na terapia abre caminhos para a inovação em práticas clínicas com potencial impacto social significativo. O alinhamento entre as evidências empíricas e as bases teóricas contribui para o avanço do campo, consolidando a relevância científica dessa pesquisa. Subseção 4.3. Contribuições do paradigma neoperspectivista giftidiano para a pesquisa integrativa. Os resultados dessa subseção demonstram que o paradigma neoperspectivista giftidiano não apenas suportou a metodologia adotada, mas foi fundamental e imprescindível para compreender as múltiplas dimensões do inconsciente temporal e das terapias estudadas, superando abordagens unidimensionais e fragmentadas, conforme apontado por Salgado, 2023. A sinergia entre teoria e prática, evidenciada pela pesquisa, confirma o potencial transformador deste paradigma para o desenvolvimento científico e interdisciplinar. Este estudo indica que a ampliação da perspectiva epistemológica é condição indispensável para a evolução das terapias baseadas em memória e para a integração das ciências humanas e naturais. O paradigma neoperspectivista giftidiano emerge, assim,
como uma base teórica e metodológica promissora para futuras pesquisas e aplicações clínicas, contribuindo para a inovação e a qualidade da produção científica. Subseção 4.4. Cases de sucesso e exemplos práticos na aplicação das terapias baseadas em memória. A análise desses cases, né, que eu vou apresentar aqui, né, ela validam a proposta central da pesquisa, evidenciando que as terapias baseadas em memória regressiva e progressiva são estratégias promissoras para a promoção de saúde mental. Este quarto subtópico ele apresenta cases de sucesso que ilustram os impactos positivos das terapias progressiva e regressiva de memória, né, na prática clínica, reforçando os achados teóricos e metodológicos da pesquisa. Um caso emblemático envolveu um paciente com transtorno de estresse pós-traumático, cuja terapia regressiva possibilitou a ressignificação de eventos traumáticos antigos, resultando em redução significativa dos sintomas e melhoria da qualidade de vida, conforme relatado por Van der Kolk, em 2015. A abordagem integrativa facilitou a reconexão emocional e a reorganização cognitiva, demonstrando a eficácia do método. Outro case relevante apresentou a aplicação da teoria da terapia progressiva em um paciente com quadro depressivo crônico, no qual a projeção de cenários futuros positivos estimulou a motivação e engajamento terapêutico, aspectos que haviam sido previamente prejudicados. Essa experiência comprovou que a visão temporal ampliada contribui para a construção de narrativas resilientes, promovendo mudanças comportamentais sustentáveis. Casos adicionais evidenciaram que a combinação das duas terapias potencializa os benefícios clínicos, ampliando a plasticidade emocional e a autorregulação, conforme apontado por Sandner, Ulrich e Hoffman, 2021. Os relatos clínicos indicam melhora significativa em transtornos ansiosos, depressivos e em questões relacionadas ao autoconceito, ressaltando a aplicabilidade prática dos conceitos de inconsciente temporal. Estes cases demonstraram a relevância da personalização das intervenções, respeitando a singularidade dos pacientes, utilizando o paradigma neoperspectivista gifteriano para orientar a flexibilidade metodológica, conforme estudado por Santos e Lima em 2023. O sucesso destes exemplos reforça a necessidade de formação adequada dos terapeutas para o manejo das técnicas e a compreensão das complexidades temporais. A análise destes cases de sucesso valida a proposta central da pesquisa, evidenciando que as terapias baseadas em memória regressiva e progressiva são estratégias promissoras para a promoção da saúde mental. A articulação entre teoria, método e prática clínica aponta para uma nova fronteira da psicoterapia integrativa com potencial de impacto social e científico duradouro. Conclusões e considerações finais. Conclusões. As questões problema foram satisfatoriamente respondidas ao longo da investigação a partir da análise aprofundada dos efeitos terapêuticos da regressão e da progressão de memória no comportamento, na cognição e na emoção. A questão norteadora principal, que buscava compreender de que maneira o inconsciente temporal influencia as dinâmicas psicológicas e terapêuticas dos indivíduos, foi explorada a partir de múltiplos referenciais e evidências empíricas. As 5 questões específicas permitiram mapear os efeitos comportamentais, os impactos sobre o autoconceito, a plasticidade emocional, a estruturação identitária e o processo de tomada de decisão, compondo um panorama amplo e integrado. As hipóteses formuladas para cada uma das questões problema foram confirmadas por meio da triangulação dos dados obtidos na revisão narrativa e documental com os referenciais teóricos adotados. Observou-se que as terapias baseadas em memória, quando operando a partir do inconsciente temporal, geram mudanças estruturais significativas no psiquismo dos pacientes. A atuação combinada da regressão ao passado e da progressão ao futuro mostrou-se eficaz na promoção de insights, ressignificações e atitudes mais adaptativas, validando todas as proposições hipotéticas delineadas inicialmente pela pesquisa. Dentre os principais achados, destacam-se a confirmação da existência funcional do inconsciente temporal como uma estrutura psíquica ativa e maleável,
a eficácia terapêutica da integração de memórias passadas e futuras no presente clínico e a capacidade dessas intervenções de ampliar a plasticidade emocional, a consciência identitária e o repertório decisório dos indivíduos. Outro achado relevante foi a possibilidade de uma abordagem integrativa ancorada em teorias consolidadas e emergentes, com forte potencial de transformação no campo da psicoterapia. Durante a pesquisa foram identificadas lacunas relevantes, como a escassez de estudos empíricos que combinem regressão e progressão em contextos clínicos controlados, a ausência de padronização metodológica nos processos e protocolos utilizados e a limitação de instrumentos validados para mensurar os efeitos do inconsciente temporal. Também se constatou uma carência de modelos teóricos que articulem de forma robusta o tempo psíquico com as práticas terapêuticas integrativas, evidenciando a necessidade de desenvolvimento de novos construtos e metodologias. As contribuições desta pesquisa são múltiplas. No plano teórico, introduz-se o conceito operacional do inconsciente temporal e sua articulação com teorias da memória, identidade e comportamento. No plano metodológico, o estudo inova ao combinar o paradigma neoperspectivista giftidiano, o método hipotético dedutivo e uma revisão narrativa ampla e rigorosa. No plano empírico, apresenta evidências e casos clínicos que validam os efeitos terapêuticos e estruturantes das intervenções, baseadas em memória, ampliando as possibilidades de tratamento da clínica contemporânea. O valor agregado por esta pesquisa é significativo para a temática da psicoterapia integrativa, para o campo da psicologia e da saúde mental, para a ciência como um todo e para o ambiente acadêmico da pós-graduação. A introdução do inconsciente temporal como categoria de análise amplia os horizontes investigativos e terapêuticos. O fortalecimento metodológico da pesquisa qualitativa e integrativa contribui para uma ciência mais plural e responsiva às demandas da sociedade. Ademais, a proposta oferece caminhos para a construção de protocolos terapêuticos inovadores com impactos concretos na vida dos pacientes e no sistema de saúde. Considerações finais. Nas considerações finais, reconhece-se que a pesquisa apresenta algumas limitações. No plano teórico, a elaboração conceitual do inconsciente temporal ainda carece de testagens mais robustas em diferentes contextos clínicos e culturais. No plano metodológico, a ausência de coleta de dados primários limita a generalização dos resultados. No plano empírico, a base de evidências disponível ainda é incipiente e os relatos de casos ainda ricos não substituem estudos longitudinais e randomizados. Desta forma, são indicadas pesquisas futuras que ampliam os testes empíricos sobre o inconsciente temporal em diferentes populações e contextos clínicos. Sugere-se também o desenvolvimento e validação de instrumentos para mensuração dos efeitos terapêuticos associados à manipulação de memórias temporais. Recomenda-se a formulação de modelos teóricos mais refinados sobre a atuação do tempo da psique, bem como a construção de protocolos terapêuticos integrativos que unam regressão, progressão e outras abordagens contemporâneas, contribuindo para a evolução contínua da psicoterapia baseada em evidências. As 3 pesquisas que melhor embasaram esta sequência de 26 pesquisas, revisões de alto impacto, fruto do meu mestrado, que rumam para a validação empírica da teoria psicodinâmica giftidiana da predestinação, foram 3 pesquisas, né, nas quais eu mesmo fui o condutor principal, pesquisador principal e proponente delas. O artigo, né, com o tema, o título, Diretrizes para a Exploração Científica da Predestinação, Previsibilidade e Mutabilidade da Vida Humana e suas Implicações Cognitivas Sociais, Hipóteses e Protocolos. Essa pesquisa foi publicada na revista Contribuciones a las Ciências Sociais, volume 18, número 1. A pesquisa Teoria da Predestinação, uma abordagem multidimensional sobre destino, livre-arbítrio e previsibilidade, publicado também na revista Contribuciones a las Ciências Sociais, volume 18, número 1.
E a pesquisa, validação empírica da teoria da predestinação, estratégias metodológicas, instrumentos psicoterapêuticos e análise de confiabilidade, também foi publicado na revista Contribuições à Ciências Sociais, volume 18, número 1. Essas três pesquisas serviram como preparação fundamental da fundamentação teórica, da fundamentação metodológica e da fundamentação empírica, necessárias para a execução, né, envolvendo coleta direta com os seres humanos, é claro que precisa de aprovação do Comitê de Ética de Pesquisa, para coletar os dados, no fito de validar cientificamente, né, a constelação familiar, terapia regressiva de memória, terapia progressiva de memória, e, na sequência, as 5 hipóteses principais desta teoria psicodinâmica giftidiana da predestinação. Como prova da minha expertise know-how, né, na construção de coleta de dados, que mensura aquilo que se pretende mensurar, que apresenta elevado nível de consistência interna medido numa análise de confiabilidade pelo Alfred Conrad, e também como evidência, né, de experiência na coleta de dados, na validação estatística de instrumento psicométrico, apresento aqui 3 pesquisas científicas de alto impacto conduzidas por mim e a minha comunidade científica, chamada Aliança Sapiente, que eu coordeno, né? Nessa comunidade há vários grupos de pesquisa científicos reunidos, né, com centenas de pesquisadores e pesquisadoras do mundo todo. A pesquisa, validação empírica de instrumentos para avaliação da superdotação metafísica espiritual, desenvolvimento, aplicação e análise psicométrica no contexto educacional brasileiro. Ela foi publicada na revista Contribuições às Ciências Sociais, volume 18. A pesquisa, validação empírica de instrumentos psicossociais para avaliação e diagnóstico da superdotação sexual no contexto educacional brasileiro, publicada na revista Journal of Media Critics, volume 11. E a pesquisa, validação empírica de um instrumento multidimensional para avaliação e diagnóstico de superdotação. Uma abordagem integrativa para os tipos acadêmico, criativo, produtivo, metafísico, espiritual, sexual e burro. Também publicado na revista Journal of Media Critics, volume 11. Estas 3 pesquisas deixam essas evidências, conforme eu disse, da minha expertise know-how para validação dessas 3 técnicas psicanalísticas fundamentais da minha teoria, que são a constelação familiar, terapia regressiva de memória e terapia progressiva de memória, bem como da validação estatística das 5 hipóteses principais da teoria psicodinâmica giftidiana da predestinação. Aqueles e aquelas que desejarem acessar esse artigo na íntegra, em PDF, né, publicado numa revista científica, favor rolar a barra de rolagem à sua direita, aqui no meu canal do YouTube, role para baixo, leia a descrição, procure o link, né, do artigo que está na descrição, clique nele. Ao clicar, você vai ser direcionada, né, ao artigo na íntegra, que você pode baixar em PDF. Recomendo que cite, que replique, né, as metodologias, né, os procedimentos, né, apresentados nessa pesquisa para a produção de revisões de alto impacto. Cite, recomende, dissemine nas suas redes sociais para amigos e amigas, conhecidos e conhecidas, familiares. Sintam-se todos à vontade. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato. No meu canal no YouTube tem meu e-mail. Pode enviar um e-mail para ganhar um livro de presente, para ganhar, né, quaisquer dúvidas, né, se quiser conversar comigo sobre essa teoria, como ela partiu. Faz 15 anos que eu conduzo essa teoria, né, e agora nós estamos vendo, né, sendo publicados, né, os maiores avanços, né, sobre a mesma. Né, e em breve ela estará cientificamente validada, gozará do seu status máximo de cientificidade.